O historicismo, antropologia cultural inaugurada por Franz Boas, tem como crença de que a cultura como conhecemos tem uma história singular. Os conjuntos e complexos culturais juntos formam o que conhecemos como padrão cultural. Franz Boas foi um importante antropólogo alemão que nasceu na cidade de Minden, Alemanha, em 9 de julho de 1858. Filho do comerciante Meyer Boas e da professora de educação infantil Sophie Meyer, apresentou interesse pelo estudo das ciências naturais e nos estudos ginasiais, e inclinou-se ao estudo da história natural. Boas migrou para os Estados Unidos, onde desenvolveu um estudo sobre os nativos dos Estados Unidos. As experiências com culturas bem distintas da europeia fê-lo perceber que é necessário estabelecer-se em um profundo estudo antropológico para que não se caia em preconceitos. Boas pesquisou, escreveu e lecionou antropologia, tornando-se um dos maiores estudiosos da área de todos os tempos. Certamente, Franz Boas é uma referência nos estudos de antropologia cultural, por ter feito uma verdadeira reviravolta nessa área enquanto pesquisador. Os esforços de Boas na antropologia cultural eram sumariamente três: Separar o conceito de cultura do conceito de raça. entender a importância da linguagem para a formação da cultura, E promover uma análise relativista da cultura que evitasse o etnocentrismo. e com isso, seu pensamento era de deixar de acreditar que existam culturas superiores ou inferiores, baseando-se nos produtos delas, pois está muito mais ligado às condições materiais e ambientais desse grupo. É preciso também entender que raça e cultura não têm ligação direta. Logo, tem-se três conceitos dados por Franz. O de civilização. O conceito de civilização para a antropologia europeia do século XIX era rigidamente etnocentrista. Tinha mau uso das ideias evolucionistas de Darwin e ideias positivistas, considerando algumas culturas, principalmente do branco europeu, superiores a outras, como as africanas, as considerando bárbaras. Franz Boas fez um revisionismo desse entendimento da civilização da época, assim como revisou a ideia de cultura. Civilização não era estabelecer aquilo que os europeus estabeleceram como padrões de vida em sociedade, mas sim criar padrões de vida em sociedade. Civilidade era a capacidade de viver em comunidade, independentemente da cultura e do nível de organização política, desde que houvesse uma organização que permitisse a vida coletiva. O da etnologia, sendo o campo de estudo que busca a compreensão dos fatos com base em um recorte étnico. Boas entendia que a etnologia deveria dar-se conta de que tudo é individualidade, no sentido de que cada sociedade desenvolvesse de uma maneira diferente. Assim, povos de lugares diferentes têm histórias diferentes e, consequentemente, desenvolvem-se de maneiras diferentes, sendo cada um com uma individualidade. O de etnografia. A etnografia é um método de pesquisa antropológica que consiste no estudo de uma etnia por meio da imersão social com o povo dessa etnia. Aprender a língua, conviver, observar os costumes de perto, analisar o modo de vida cotidiano simples e dos momentos de rituais e de festas. Quem de fato elaborou o método etnográfico como ferramenta precisa do estudo para a antropologia foi o antropólogo polonês Bronislaw Malinowski, no século XX. No entanto, Franz Boas foi o primeiro a reconhecer a importância dessa imersão e da conversa com os nativos, ainda no século XIX. Terminada a explicação, o traço escolhido pelo nosso grupo expressa a relação entre a arte e o trabalho, enquanto parte da cultura, possuindo uma história individual. Ao falarmos de região norte, há uma forte diversidade causada pelas várias manifestações culturais existentes, a maioria de origem dos povos nativos da região, dos quais sofrem bastante influência da geografia que os cerca. Um exemplo é o colar de Morototó, pois a árvore de Morototó dá em apenas 3 meses do ano e em regiões específicas da Amazônia. Além desse, nós temos outros itens muito comuns em feiras e artesanatos, como a zarabatana. A zarabatana é uma arma que consiste num tubo originalmente de madeira, pelo qual são soprados pequenos dardos ou setas, usada exclusivamente por nativos para a caça de animais. Além disso, animais marcam presença no artesanato. Isso se mostra presente na apertura ameríndia, um artesanato executado por mulheres. Há tribos cuja característica artesanal é a plumária. Os artigos são confeccionados com penas de aves de determinadas espécies, como o papagaio, garça, tucano e o gavião.
A plumagem do papagaio, apesar da variedade de gêneros e espécies, é predominantemente verde. A garça, particularmente, é a espécie que ostenta apenas brancas e é muito utilizada pela alvura de sua plumagem. São utilizadas ainda de espécies de plumagem de coloração azul cinza e azul negro. O tucano, de acordo com a espécie, varia a cor da plumagem no peito e na cauda, com amarelo, branco e vermelho. Porém, a plumagem preta predomina no dorso. A arte plumária é empregada na confecção de cocares, adornos indígenas para serem usados na cabeça, arcos, flechas, lança, borbunas e tacapes. O artesanato também é bastante diversificado, produzidos com materiais diversos de intensa influência, tendo como principal exemplo a cerâmica marajoara, primeira arte de cerâmica brasileira. Além dos marajoara, temos de exemplo o artesanato dos Apalai, representado pela cerâmica, cestaria, tecelagem de redes empregando as fibras de tucum e algodão, arcos e flechas, e os munduruku. Os munduruku, também chamado campineiro, moturicos, mundurucus e pares, são do grupo linguístico tupi, da área cultural Tapajós Madeira. Localizam-se no Pará, ao longo do rio Cururu, afluente do Tapajós, onde, em 1911, a Diocese Franciscana de Santarém fundou uma missão para exercer ação catequista entre estes indígenas. O artesanato dos munduruku consiste em cerâmica, tecelagem de redes, cestaria, plumaria, arcos e flechas, lanças e colares. A cerâmica destas tribos indígenas é caracterizada pela leveza e forma das peças. Algumas peças apresentam motivos desenhados no interior do vasilhame, e essas pinturas não são repetidas em outras peças. Entretanto, a arte artesanal, que ainda hoje é fonte de renda de muitas famílias, não se limita à cerâmica, podendo ser feito de barro, couro, sementes e entre outros, formando potes, bijuterias, etc. Tudo isso faz parte da cultura material da região norte. Além dos costumes dos nativos, vemos também a participação dos colonizadores, pela presença de festas religiosas de maioria católica, como o Círio de Nazaré. Ele e o Festival de Parintins, criado por um grupo de amigos ligados à Juventude Alegre Católica, a JAC, são chamativos que atraem turistas a participarem das festividades, fazendo isso parte da cultura imaterial. Sendo assim, vemos como a cultura do Norte e suas vertentes históricas estão extremamente interligadas, misturando a cultura dos nativos e a cultura dos colonizadores, sendo elas fruto de duas culturas distintas.